Vamos para a palavra do Senhor? Ler na palavra do Senhor para meditar hoje sobre a mulher que vamos tratar hoje. A mulher que vamos tratar hoje se chama Débora. Débora, uma mulher extraordinária que o Senhor usou de forma muito linda no tempo em que ela viveu. Vejamos quem foi Débora. Débora, eu vou ler o texto primeiro. Vamos para o texto. O texto está em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4 e o versículo 4. Quem tem Bíblia, acompanhe, por gentileza. Naqueles dias, Débora, que significa abelha, é uma Bíblia extraordinária. Essa Bíblia de Nelson, eu amo a tradução dela e ela já traz ali do lado o que significa as palavras-chave. Então, Débora significa abelha. Quem era Débora? Uma profetisa que julgava em Israel, esposa de Lapidote. Amém? Somente esse versículo, porque o capítulo 4 inteiro, o capítulo 5, fala dessa mulher extraordinária chamada Débora. Débora, uma mulher profetisa e que ela morava em Israel, do povo de Deus, temente a Deus, servia a Deus, uma mulher de oração, uma mulher que temia e era uma grande líder, por ela ter um caráter honrado, um caráter de liderança, um caráter humilde. Deus então a escolhe para julgar a nação de Israel em meio a um momento que o povo estava rebelde, o povo havia se esquecido de Deus, o povo da mente tão leviana. Veja que se a gente voltar um pouquinho atrás, veremos que Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, vem os hebreus ali e passam por todas aquelas dificuldades pelo deserto e enfrenta tantos obstáculos, tantas provações, vence inimigos, vence cidades, atravessa o Mar Vermelho, chega por fim, como nós estudamos na live passada sobre a mulher chamada Raabe, foi quando por fim conquistou Jericó, atravessou o Rio Jordão, conquistou Jericó e o povo tomou posse, entrou na terra de Canaã e os cananeus foram mortos e eles tomaram posse da cidade. Porém, com o passar dos anos, o povo que estava na terra de possessão, que o Senhor entregou a eles, que havia prometido a Abraão muitos e muitos anos atrás, estava ali, o povo de Deus, mas só que eles esqueceram e começaram a colocar outros deuses, a adorar outros deuses com D minúsculo, que não existiam de fato, e que eles serviam como se fossem poderosos. E a Bíblia, o Senhor não aceita dividir a nossa adoração com ninguém, porque Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono das nossas vidas. Então, por que deixar de reconhecer o Todo-Poderoso, nosso Senhor, que nos amou tanto e nos gerou e nos tornou eleitos e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz? Por que não darmos a Ele a honra devida, a glória devida, e de repente começamos a venerar o homem, a adorar o homem, ou então a coisas que o homem faz e adora isso? Isso é idolatria. Deus não aceita idolatria. O povo nestes dias de Débora haviam se esquecido de Deus. Havia entrado uma idolatria muito grande em seus corações, em suas vidas, em suas casas. E o povo se distanciaram de Deus ao ponto de Deus então deixar que as opressões fossem entrando e as legalidades malignas realmente já tinham apoderado, porque havia muita brecha, o povo de Deus abandonou ao Senhor, então eles estavam oprimidos por um rei chamado Jabim. O povo de Deus
os israelitas, embora na sua terra estava sendo escravizado, estava sendo martirizado. Outra vez, semelhantemente, quando eles estavam lá no Egito, estavam oprimidos por um rei que não era rei para eles, porque o Senhor, ele tratava com seu povo, era através de profetas, ele falava com seu povo, julgava as famílias, ouvia, abençoava, prosperava seu povo, era através dos profetas, dos juízes. Houve um tempo muito atrás que o Senhor falava através dos sacerdotes, bem antes através dos primogênitos, depois dos sacerdotes. Então, nesse momento de Débora, o Senhor estava tratando, cuidando, falando com o seu povo através dos profetas e dos juízes. Inclusive, nesse momento, Deus levanta a Débora como a quarta juíza que o Senhor escolhera para liderar o seu povo, falar com o seu povo, e o seu povo obedecia e tinha ela como uma autoridade máxima ali, que o Senhor falava com ela e ela falava com o povo, e o povo estava, embora alguns obedeciam, alguns eles se afastavam, difamavam e cada dia mais se afastavam de Deus. Não reconhecia a cobertura de Deus através dessa mulher. Muitos homens, inclusive rejeitavam o chamado, o ministério que Deus havia feito para Débora. Mas Débora, ela, como uma mulher humilde, simples, mas cheia da unção, da graça de Deus e muito dedicada à oração, profetiza, ela tinha uma conduta perfeita no seu lar, por isso ela é mencionada como esposa de Lapidote, porque ela tinha um lar bem sucedido. E a gente não pode esquecer, mulher, que nós, em primeiro lugar, antes de exercer uma autoridade eclesiástica, antes de exercermos um cargo público, civil, perante a sociedade, nós precisamos primeiro exercer bem o maior ministério, que é o do lar. Ela era esposa, Débora exercia de forma muito linda o seu ministério do lar, como esposa, como mãe, uma excelente mãe. Por isso, ela foi ganhando notoriedade e repercutia o seu bom testemunho, bom caráter diante do povo de Israel. Então, aqueles que temiam a Deus vinham até Débora para julgar as suas causas. Quando eles tinham causas, eles iam até Débora como profetisa e como juíza que julgava sobre Israel. Onde é que Débora atendia o povo? A palavra do Senhor diz que ela julgava debaixo de palmeiras, em um lugar alto, onde estava entre Ramá e Betel. Nessa região alta, entre Ramá e Betel. Interessante que Ramá significa lugar alto, Betel significa casa de Deus. Onde é que Débora estava? Olha que coisa linda! Exatamente no lugar devido, onde o Senhor queria que ela estivesse. Oh, como é lindo estarmos debaixo da cobertura de nosso Deus, no lugar onde Ele quer que estejamos, cumprindo o chamado que Ele quer que nós possamos cumprir. Assim estava essa mulher chamada Débora, cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão, que o Senhor havia escolhido ela para liderar aquele povo de Israel. Um povo que tinha uma cultura que somente Deus falava através de homens, mas o Senhor começa a mostrar o seu amor, o propósito com a mulher no reinado do Senhor, não somente com os homens, mas com as mulheres. Inclusive, em outros vídeos eu já falei sobre mulheres que tiveram o seu chamado como pastoras, como Raquel, uma pastora de ovelha. E assim estava aqui essa mulher, uma grande juíza exemplar, de bom testemunho, fidelidade, idoneidade, uma mulher
que todos a consideravam como uma mulher justa e íntegra, estava ali nesse lugar perfeito, casa de Deus, próximo aqui nesse lugar de Betel e Ramá, no lugar alto. Essa é a nossa região, ou seja, esse é o lugar ideal que nós precisamos estar, debaixo da cobertura espiritual do nosso Deus. E na casa de Deus, Betel, casa de Deus, no lugar onde nós temos oportunidade para cumprir o nosso chamado, e as pessoas iam até Débora e eles subiam esse lugar para consultar, ouvir os conselhos, as orientações e a forma com que Débora julgava aquelas famílias, aquelas pessoas de Israel. Um período tão difícil em que o povo estava corrompido, totalmente idólatras, afastados de Deus e o Senhor. Imagino como era o peso espiritual para Débora liderar esse povo que não estavam interessados em agradar a Deus, mas estavam mais preocupados com suas causas terrenas. Então essa mulher faz a diferença neste momento. E ela ora e ela busca do Senhor libertação para seu povo. Cerca de 20 anos, a palavra do Senhor nos afirma que o povo estava sendo oprimido por esse rei chamado Jabim. Jabim, aqui representado como um homem mau, que trazia morte para o povo de Deus, para os israelitas. Então eles eram oprimidos ao ponto de levar à morte. E eles morriam, iam morrendo, massacrados por um rei que os oprimia através de seu general chamado Císera. Císera era um general ordenado por Jabim, em que ele estava oprimindo pessoalmente, matando o povo de Deus. Císera era um general em que o povo temia, porque ele ia nas batalhas e ele vencia, e ele guerreava e ele vencia. Era muito famoso como general, mas embora estando no exército de inimigo do povo de Deus. Oh, que pena quando a gente vê uma pessoa que a gente conhece, do nosso vínculo de amizade, que tem até uma liderança muito boa, mas a gente imagina, gente, essa pessoa podia tanto conhecer melhor as coisas de Deus, daria um grande líder, um grande influenciador, um grande batalhador em prol da causa de Deus, em prol das coisas de Deus. Mas ali estava Císera contra o povo de Deus, a favor do inimigo, do exército inimigo que estava oprimindo o povo de Deus, inclusive a Débora e toda a sua nação e todo o povo de Deus. Então Débora, no capítulo 4 e o versículo 9, ela diz algo extraordinário de fé, de coragem. Ela começa a dizer: em o nome do nosso Deus, nós agora guerrearemos e ganharemos esta causa. Pararemos de ser oprimidos. Esse é o tempo em que Deus vai nos entregar o exército inimigo em nossas mãos. Seremos vencedores. Iremos contra esse exército inimigo de Jabim, contra Císera, que é o comandante que vem contra as nossas vidas. Nós vamos contra ele. Nós vamos contra esse exército. Nós vamos contra o inimigo das nossas vidas, da nossa nação, do povo de Deus. E vamos lutar e vamos vencer. Então Débora profetiza a vitória do povo de Deus depois de tanto tempo oprimido. Quem sabe muitos ali não creram. E a palavra do Senhor diz, inclusive de um homem que fazia parte do exército, do povo de Deus ali, junto com Débora, ele não vai. Ele não quis ir porque ele não acreditava no ministério, no chamado de Débora. Ele muito menos acreditava que Deus pudesse dar vitória ao seu povo através daquela
atitude de fé e da profecia que Débora havia profetizado, que chegou o tempo de libertação, tempo de renovo, tempo de liberdade, tempo em que eles podiam se alegrar, plantar e colher, serem livres da opressão do rei que os oprimia, chamado Jabim, e do comandante Císera que vinha e assolava o povo de Deus. Então, no capítulo 5, no versículo 20, o versículo 21, a palavra do Senhor diz que eles foram e houve uma batalha muito grande. Mas antes de ir, voltando um pouquinho antes, ela fala para um homem chamado Baraque, um dos soldados do exército do povo de Deus. Ela chega para Baraque e diz: Baraque, você vai com mais 10 mil soldados, com mais 10 mil homens do nosso exército contra o exército de Jabim e de Císera. Nós vamos ser vitoriosos através de ti, Baraque. Você vai com esses 10 mil homens. Sabe o que a Baraque responde a Débora? Ele diz: não irei, eu me recuso de ir. Eu não vou, a não ser que você, Débora, profetiza, juíza, possa ir conosco. Então Débora responde: então tudo bem, está feito o desafio. Ela percebe que ele queria a presença, a cobertura dessa mulher como profetisa. Ele reconhece a cobertura dessa mulher como juíza, como a mulher que Deus havia escolhido naqueles dias para liderar o povo de Deus. Então ele diz: vamos juntos, se você for, eu irei. Então assim seremos vitoriosos. Oh, que coisa linda quando eu vejo um homem honrar um ministério que Deus chama certas mulheres. Quantas mulheres nos dias de hoje nós vemos Deus levantar e usar no ministério da palavra, no ministério do ensino, no ministério profético, no ministério do louvor. E quando há homens que apoiam, quando há homens que pegam essa causa e guerreiam juntos e possam fortalecer para que sejam mais fortes, juntos, fazendo juntos, isso é honroso, isso é nobre para homens que têm esse comportamento de apoiar o ministério da mulher, como pastora, como profetisa, como ministra. Esse homem é honrado, tem nobreza, pode ter certeza que ele é cheio de Deus. Parabéns a você, homem, que apoia o ministério de sua esposa, das obreiras de sua igreja, que está sempre apoiando. Aí Baraque se posiciona dessa forma: eu irei, mas se tu fores conosco. Então Débora aceita o desafio e chama e convoca, como já havia convocado através de Baraque, os 10 mil homens, e eles saem e torna Débora a profetizar. Não tenhas medo, não tenhas medo, Baraque. Talvez em alguma circunstância, em algum momento, Baraque possa ter visto alguma situação e pensar na hipótese de se afastar, de recuar e pensar: não conseguiremos, porque olha a fama do exército inimigo. São 900 carros de ferro armados, poderosos, de homens que vêm dentro desses carros para nos atacar. E nós, vamos de que forma? Nós temos apenas a espada. Vamos ao encontro deles? De que formas vamos? De que forma seremos vitoriosos? Talvez Baraque possa ter pensado, ou então eu conjecturo, os soldados talvez possam ter pensado desta forma. Por quê? O versículo em que Débora torna a profetizar para eles, dizendo: porventura Deus não está diante de vós? Porventura Deus não já desceu diante de vós para guerrear por vós?
Esta é uma palavra poderosa que o Senhor diz a cada um de nós que propomos a lutar em favor do reino do Senhor. Ele vai à nossa frente. Ele está sempre guerreando à nossa frente. As batalhas são as batalhas são vencidas, mas é Deus quem guerreia por nós. Nós temos a arma mais poderosa, que é a palavra do Senhor. É a palavra que entra e nos dá vitória. Então Débora profetiza, então gera ânimo no coração de Baraque e dos seus 10.000 soldados. E veja o que aconteceu. Como era o exército? É preciso saber como é o exército inimigo para saber como lutar, qual estratégia, mas acima de tudo, não esquecer de orar e buscar a vitória em Deus. Porque quem dá e garante a vitória é o Todo-Poderoso. Ele não perde batalha. O nosso Deus nunca perdeu e jamais perderá batalha. Então, sempre que tivermos numa batalha espiritual, seja qual for a provação, para sermos vitoriosos é preciso orar, é preciso buscar, se preparar para depois buscar as estratégias certas e assim confrontar o exército inimigo. Assim Débora, Baraque e os seus 10.000 homens vão com suas armas, com suas espadas afiadas para lutar contra o exército inimigo de Jabim e de Sísera, que só os carros que eram poderosos, de ferro, guinetes poderosos, que eram velozes, eram rápidos para alcançar qualquer pessoa, seja a cavalo, seja qual for o instrumento que alguém pudesse usar, eles alcançavam, eles estavam bem preparados, o exército inimigo. Então era preciso de uma intervenção divina, que o Senhor lutasse e guerreasse em favor do povo de Deus. Aí entra a palavra profética: Deus é por nós, Deus guerreia por nós, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, o reino de Deus prevalece. Profetize, mulher de Deus, profetiza em favor de tua família, em favor de teu ministério, que Deus é quem guerreia por você, é quem guerreia as suas causas, e é Ele quem dá vitória. Assim Débora se levantou, e o exército de Deus que estava nesse lugar alto, então desce com muita força, com muito ânimo, com muita coragem, com muita fé, e vai ao encontro no lugar estratégico onde o Senhor havia dito qual era o local, qual era o momento, e todos esses detalhes é preciso nós estarmos atentos para ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. Então, quando eles se aproximam daquele lugar, olha o que Deus faz em favor de seu povo. No capítulo 5, o versículo 20 e 21, o Senhor diz, eu gostaria até de ler esse versículo, o quanto há uma guerra espiritual, no mundo espiritual acontece automaticamente, enquanto o povo de Deus estava ali na terra, literalmente guerreando com o exército inimigo. Então o Senhor também nos céus estava em guerra, em batalha espiritual, em favor de seu povo. Leia comigo, Juízes capítulo 5 e o versículo 20 e o versículo 21. Desde os céus pelejaram as estrelas, em suas órbitas pelejaram contra Sísera. E o versículo 21. Então, meu Senhor Jesus, tá ruim para ler aqui. As correntes do rio Quizon os removeu. Esse velho ribeiro era um rio conhecido, o ribeiro de Quizon. E então a minha alma, a garganta dos poderosos. Então eles viram o que aconteceu ali com o exército poderoso de Deus no mundo espiritual, estava ali lutando
em favor do povo de Deus ali embaixo. Então, o exército de Deus no mundo espiritual começou a regimentar. E houve chuva, e choveu tanto ao ponto do rio, que era um rio conhecido, talvez pequeno, e que não tivesse correnteza tão forte, mas o versículo está dizendo que ele varreu, ele deu enxurrada, ele encheu tanto ao ponto de atacar aqueles carros dos inimigos de Deus, e os carros quebraram. O povo não conseguiu ir avante, as suas rodas quebraram e eles foram atacados pelo exército do povo de Deus. Quando eles ficaram ali presos, atolados, em meio à chuva torrencial, em meio à enxurrada, em meio ao rio que os varreu e os levou, então nesse momento o povo de Deus, com estratégia, os ataca e os fere. E a Bíblia diz que mata todos, um por um, todos foram mortos. Aí só ficou um, e esse foi o general Sísera. E foi aquele exatamente o que oprimia o povo de Deus. E nesse momento ele foge a pé. E ele foge para um lugar muito distante. E ele chega num lugar e ele pensa que estava ali seguro. E esse homem chamado Éber era casado com uma mulher chamada Jael. Esse homem era um hospedeiro que tinha aparente paz com o rei Jabim, a Sísera também. Então ele procura aquela casa. E Jael, uma mulher, quando vê ele usada por Deus, ela diz: entre em nossa casa, pode entrar que te acolheremos, mas eu quero voltar um pouquinho. Débora, lá atrás, havia profetizado para Baraque: iremos à batalha, e o Senhor nos dará vitória. Tenha certeza disso. Porém, não levarás a fama de que você venceu, que a fama foi de um homem. Não, é através da mão de uma mulher que o Senhor dará vitória. A honra será assim, através de uma mulher. Então veja que coisa linda. Quando Sísera foge, aquele general malvado foge, ele vai se hospedar na casa de um homem Éber, que aparentemente o apoiaria. Jael, sua esposa, dá leite para ele, percebe que ele estava exausto, cansado, e quando dá leite, ele bebe tanto ao ponto de deitar e dormir. Jael, usada por Deus, usa de uma estratégia, sabendo que ele oprimia o povo de Deus. Ela então pega uma estaca de sua tenda, coloca na sua mão esquerda, pega um martelo com a sua mão direita, vai e crava em sua cabeça, na sua fronte. Então ela chega e crava aquela estaca na cabeça daquele comandante, daquele homem malvado chamado Sísera. E a Bíblia diz que a estaca cravou de uma forma tão profunda que cravou na terra, ficou preso na terra, e ele foi morto sem chance alguma de se levantar. Por quê? Porque ele havia oprimido o povo de Deus, matado muito o povo de Deus. Por cerca de 20 anos ele aprontou com o povo de Deus. Então agora, nesse momento, Deus cumpre a palavra da profetisa Débora e usa uma mulher chamada Jael para matar a Sísera, aquele opressor do povo de Deus, aquele que tanto oprimiu, ria da cara do povo de Deus. Agora foi morto pela mão de uma mulher chamada Jael. E quando chega Baraque, próximo de sua casa, pergunta por Sísera se porventura alguém tinha visto. Ela diz: vem aqui, é esse homem que você procura? Olha aqui onde ele está. Quando Baraque vê ela prestar aquele relatório que ele havia sido morto, então Débora e Baraque, todos se alegram com a vitória, porque os outros soldados inimigos já haviam sido mortos. E agora, o último que faltava, que era Sísera, acabara de morrer através de uma
mão muito corajosa chamada Jael. Uma mulher muito corajosa, estrategista, uma mulher de fé, uma mulher ousada, mas que ela defendeu o reino de Deus. Chega de oprimir o povo de Deus, chega de injustiça. Então, olha o que acontece. Débora, ela no capítulo 5, ela compõe um cântico de louvor a Deus. E o cântico é enorme. O cântico conta detalhes exatamente como aconteceu da opressão, da estratégia de se prepararem para ir. Quem que a princípio achou que não teria vitória. Ela diz detalhe por detalhe no seu cântico, na sua composição. E ela canta e o povo então com certeza ensaia, aprende e começa a cantar, porque a Bíblia diz que ela cantava e o povo repetia, respondia e ela tornava a cantar, e assim o louvor foi crescendo e todos com gratidão honraram ao Senhor Todo-Poderoso que venceu aquela batalha, aquele exército inimigo em favor do povo de Deus. Os céus se regimentaram, a batalha espiritual no mundo espiritual aconteceu para que desse a vitória ao povo de Deus naquela batalha contra o exército de Jabim e de Sísera. Então, dias depois, aconteceu também da morte de Jabim, o rei dos cananeus que tanto oprimia. Aí o povo de Deus voltou a ter vitória, voltou a ter prosperidade. Mas o que a gente traz de lição nesse texto dessa mulher chamada Débora? Uma mulher comprometida com o reino de Deus. Uma mulher que profetizava palavras segundo a vontade de Deus. Que não proferia palavras de desânimo, mas sim de ânimo, de coragem, de fé, de vencer. Esse é o perfil que nós mulheres precisamos ter. Sempre profetizar vitória, sempre profetizar novos horizontes, sempre profetizar vencer diante das batalhas e sempre orar diante de nosso Deus, buscando a vitória através dele, porque ele quem nos garante a vitória. Sabe quem representa aqui tipologicamente a Jael? Representa nós, a igreja do Senhor, que estamos lutando cada dia mais para vencer o opressor das nossas vidas, que é Satanás, representado por Sísera. Sísera aqui um tipo de Satanás que oprime o povo de Deus ainda nos nossos dias. Mas sejamos como Débora, sejamos como Jael, que lutamos em favor do exército de Deus. Chega de oprimir as almas, as vidas, e vamos resgatar essas vidas em favor de liberdade espiritual, liberdade do pecado, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação e vida eterna. Ele sim nos garante a vida eterna. Então sejamos como essas mulheres, como Jael, e um dia nós também iremos cravar a cabeça de Satanás. Por fim, colocaremos ele juntamente com o nosso Senhor amado Jesus Cristo, aqui representado pela figura de Baraque, que nós possamos, junto com ele, colocar, prender essa Satanás no inferno. Haverá e chegará esse momento. E por último, vencer a morte sobre todos os tempos e sobre todas as nações. A morte será presa, representada aqui por Jabim, que vem assolando, a morte vem assolando a humanidade, mas um dia ela também será presa e será extirpada, não haverá mais morte, e reinaremos eternamente com vida em Cristo Jesus, e só Ele nos garante a vida eterna. E sejamos cada dia mais debaixo da cobertura do nosso Senhor, servindo Ele, cumprindo o chamado que é levar a sua palavra de vida eterna às pessoas, que sejam livres e assim possamos esperar pela vida eterna, por dias melhores, reinando eternamente com o nosso Deus. Amém?
Pai, nós oramos e te damos graças por essa palavra, que o teu Espírito Santo use de forma poderosa cada vez mais a continuar falando com cada mulher, cada homem, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês que estão aí presentes através dessa palavra ministrada. Amém? Deus abençoe.